Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. Isso o coloca a serviço do Espírito, onde a percepção é mudada. A mente escolhe se dividir quando escolhe fazer os seus próprios níveis. Mas ela não poderia se separar inteiramente do Espírito, porque é do Espírito que deriva todo o seu poder de fazer ou criar. Mesmo na criação equivocada, a mente está afirmando a sua fonte, ou meramente deixaria de ser. Isso é impossível, porque a mente pertence ao Espírito que Deus criou e é, portanto, eterna. Então, tudo isso envolve a gente se inspirar para ter uma vida melhor. Eu digo assim, na praticidade do meu dia a dia. Então, eu queria que tu pudesse falar em relação ao que tu fez o discurso, em relação a isso no nosso dia a dia, como é que funciona? Todo esse curso, ele é muito prático. E é para ser usado na prática. Se você não utilizar ele no dia a dia, na prática, ele serve para quê? Para nada. É como você comprar um prato e não usar porque você não vê utilidade para aquilo, né? Então, esse curso é para ser utilizado no dia a dia. E o que ele diz? Por isso que nós temos que compreender bem cada coisa. Ele diz assim: a mente pode se dividir e perceber, ou pode estar conectada ao espírito e perceber com clareza, porque o espírito está ligado a Deus. Então a mente pertence ao espírito e o espírito pertence a Deus. Qual é a minha função aqui? Bom, então assim, a mente é o aprendiz. O espírito é perfeito como sempre foi e sempre será. O corpo físico é um instrumento de aprendizado para a mente. E todas as coisas e tudo que há são coisas que Deus quer que eu aprenda. Por quê? Porque eu preciso de um laboratório para aprender. E embora nós estejamos no mesmo curso, cada um vai aprender em um laboratório diferente. Então muitas vezes aqui, eu cito acontecimentos, até de antes de eu nascer, da minha infância, da minha gestação, do meu nascimento, da minha adolescência, da minha vida, as coisas que vão surgindo, que vão acontecendo ao meu entorno e comigo. Por quê? Porque eu tenho que transformar tudo isso em aprendizado. E qual o aprendizado que eu tenho que aprender aqui? Assim, este é um curso em milagres. Ele não pretende ensinar o que é o amor.
Porque o amor não há como ser ensinado. Porque isso é o que tu és. E aquilo que tu é, ninguém pode ensinar a você. Então, esse curso pretende com que juntos em um grupo, essa é a orientação, porque a nossa luz ainda é muito tênue e sozinhos nós não temos luz suficiente para compreender e perceber com clareza o caminho e a nossa função, possamos remover os obstáculos ao amor. É isso que temos que aprender. Qual obstáculo ao amor que eu tenho? Então, esses obstáculos, eles vão aparecer toda hora no nosso caminho. E nós temos que aprender com eles o amor, e para retornar ao amor, né? Não é aprender o amor, é aprender como retornar ao amor, ou ao que nós somos, ou ao conhecimento de nós mesmos, que é ao que nós somos, e nós somos amor. Filhos perfeitos de Deus. Muito bem, então como que esses obstáculos vão nos ensinar? Você vai perceber uma coisa, e aquilo vai ter medo. O medo bloqueia o amor. Vai acontecer alguma coisa ao seu entorno, contigo, que você vai ficar com raiva. A raiva bloqueia o amor. Na verdade, só tem dois sentimentos, amor e medo. O amor, aquilo que tudo abrange, não tem opostos. Mas o medo, ele se opõe ao amor. Por quê? Porque o medo bloqueia tudo. O medo bloqueia a nossa mente, o medo paralisa a gente. Então, para sair do medo, temos que voltar para o amor, é o único caminho. Na verdade, só tem amor e medo. Ou é uma coisa ou é outra. Então, raiva é um sentimento de medo. Angústia é medo, depressão é medo. Tudo é medo. Tudo que não é amor é medo. E tudo que não é amor, nós temos que remover, porque isso está bloqueando o amor. Só que nós não aprendemos como fazer isso. E nós temos que treinar muito, porque o mundo, ele nos treina equivocadamente para ter medo, para sentir raiva, para sentir ódio e para se vingar. Então, o filhinho chega em casa e diz para o papai: papai, o meu amiguinho me chamou de burro. Vamos lá, vai lá e dá um soco nele, para ele nunca mais te chamar de burro. Ou vai lá e diz que tu contou para o teu pai, que ele vai ver só se ele te chamar de burro outra vez. Isso acontece muito. Às vezes de uma forma explícita, como eu falei, ou às vezes de uma forma muito sutil. Porque o medo funciona de modo sutil. Diz assim: deixa, meu filho, é porque ele tem inveja de você. Então você está vingado. Então é a vingança. E assim é que nós aprendemos a praticar todas as formas que o medo nos oferece para continuarmos no medo. Esse curso é um curso de treinar a mente para remover os obstáculos ao amor. E o bom que ele vou repetir aqui de estarmos juntos é porque o próprio curso, nele aprendemos que quem busca só não encontra.
porque está negando o que está buscando, porque Deus não é só. Deus é a união de todos os Deus. Então, a palavra Deus, e a minha licença poética me permite fazer o que eu quiser com as palavras, tendo como propósito o nosso aprendizado, é de mais eus. 2 sílabas, a sílaba de mais a sílaba eus. Portanto, é a união de eus. E quando nós nos separamos dos outros eus. Então, quando um amiguinho me chamou de burro, ele provocou uma separação. Porque antes eu brincava com ele como se fosse meu irmãozinho amado. Agora não brinco mais contigo, estamos separados. Quando eu faço a união com o meu irmão, então é a união de eus. O meu eu com o teu eu. A união dos eus, ou de eus, é Deus. Por isso que não dá para buscar sozinho. Porque Deus não é sozinho. Então, essa união de eus é que é a nossa missão, a nossa função. E como fazemos isto? Desfazendo todos os obstáculos que temos em nós mesmos para remover o medo, que é o obstáculo ao amor com todos os seus sentimentos sem amor, e pronto, estamos no amor. Esta é a função do físico, ser instrumento de aprendizado. Então eu tenho que usar o físico. Vai lá. Às vezes a pessoa diz, pois é, eu tinha que pedir perdão para uma pessoa, mas eu posso pedir perdão em pensamento? Eu digo, não. Você não tem um corpo físico. Quando você ofendeu ele, você ofendeu em pensamento? Ou você empurrou ele, ou brigou ele? Ou falou alguma coisa? Não, daí a gente brigou, ou falou. Então por quê? Vai lá e faz. Usa o corpo físico, ele é teu instrumento de aprendizado. Usa ele para aprender a ir até o outro e reunificar, reconciliar. Né? Então nós podemos falar, então fala. Nós podemos ir lá, então vai. Então, isso é o que nós temos que fazer. Então, lembra aqui. O espírito é perfeito como sempre foi e sempre será. A mente é o aprendiz e o físico o instrumento do aprendizado. Para quê? Para fazer com que, para aprendermos como a mente é o aprendiz. É a mente que aprende, não é o corpo. É a mente. Então, a mente utiliza os corpos como instrumentos de aprendizado para aprender a remover os obstáculos ao amor para voltar ao espírito. Donde está a inspiração? O amor, a alegria, a felicidade e a paz. E não há ninguém que não queira a felicidade. Não há exceção. Todos a querem. Só que nós buscamos a felicidade naquilo que percebemos. E a felicidade não é uma coisa que você percebe. Se você pode perceber com um dos 5 sentidos, não é. Se você pode dizer como ela é, não é. Porque dizer como ela é, você utiliza um exemplo de percepção e não de conhecimento. Conhecer a felicidade é ser a felicidade, é ser como a felicidade é. E não saber como é. Não, ser feliz é ter uma casa na praia. Isso
você pode explicar, então isso não é a felicidade. Mas eu não posso ser feliz numa casa da praia, eu posso ser feliz em qualquer lugar, porque Deus está em tudo que existe. Eu não preciso sequer sair de casa para encontrar Deus, e Deus é a felicidade e o amor. Mas se precisar sair, eu saio. Alguém disse já assim: se você está buscando Deus, e Deus é amor, felicidade, alegria e paz, mas não está encontrando, vai para o Egito. Entra nas pirâmides. Visita os templos, as margens do rio Nilo. Porque a presença de Deus lá é muito forte. Que está impregnado em cada pedra de todas aquelas construções. É o que disseram também, lembrei agora, para a mãe do Pitágoras. Pitágoras nasceu na Magna Grécia, que agora é a Itália, né? E ela foi para o Líbano com seu filho, Pitágoras, a mãe de Pitágoras. Foi para o Líbano com seu filho, ainda uma criança, e lá o sacerdote olhou para o menino e disse para a mãe: seu filho já é abençoado porque ele conhece, nasceu na Magna Grécia, ele já conhece os deuses. Tem muitas referências a respeito de Deus. Mas se quiser que ele conheça Deus mesmo, leva ele para o Egito. E ela levou. E como ele aprendeu? Do jeito que ele ensinou. Porque é aprendendo que se ensina e é ensinando que se aprende. Ele aprendeu através dos números. Ele encontrou Deus através dos números. E como eu disse, Deus está em tudo que existe. Então cada um vai aprender ao seu modo. Você pode aprender com aqueles que já aprenderam, ou pode aprender com o que acontece no seu dia a dia. Mas não vai aprender só. Como Pitágoras não aprendeu só. Por isso que existem as instituições, as religiões, as igrejas, os grupos de um curso em milagres. Porque juntos fortalecemos a luz da nossa mente, porque a união faz a força. E força é luz, é calor, e isto é o significado de energia, luz, calor e força. Que só eu tenho muito pouco. E isto fortalece a fé, e a fé é a vontade. E isto sozinho eu tenho muito pouco. Mas quando estamos aqui reunidos, essa força alcança a grandeza. E é na grandeza que nós conseguimos aprender. Então, o corpo é instrumento de aprendizado. Todos os corpos físicos são instrumentos de aprendizado. Os animados e os inanimados. Então, cada encontro, cada coisa que você percebe, tudo é para você aprender alguma coisa. Então, o que eu posso aprender com isto? O que eu posso aprender com aquilo? O que eu posso aprender com esta situação? E aprendizado é ir para o conhecimento. Se você não vai para o conhecimento, você não aprendeu.
Então, isto é o aprendizado. É para isso que serve. Na escola, quando eu era criança, a gente tinha uma aula de ciências. Eu acho que era no primeiro ano da escola. E a gente tinha que aprender como que nasce o feijão. Então a professora de ciências mandou a gente pegar um copo, botar um grão de feijão lá dentro e ficar observando. Eu acho que não sei se botava terra ou só água. Mas ele germinava e todo dia a gente olhava ele de manhã e de tarde e via ele se abrindo, saindo uma pontinha, e fluía um caulezinho, e formava uma plantinha, e aí a gente transplantava no chão, e depois ia colher os feijão. É como se transforma uma semente e se reproduz. É um grande aprendizado, que lá eu não entendi muito, porque a minha mente não era muito clara. Agora que minha mente está mais clara, eu consigo entender para que serve o aprendizado de como é que germina um feijão, um pé de feijão. Para aprender que todos os corpos físicos, os corpos nascem do chão, brotam do chão. E não só o corpo do feijão, o meu também. Porque ele se alimenta com tudo que vem do chão. Eu alimento meu corpo com tudo que vem do chão. E alimento a minha mente com tudo que vem do céu. Então tudo tem que servir para aprender isto. Então não basta saber. Só que quando a nossa mente não está clara, a gente faz as experiências, decora, mas às vezes não aprende. Nós levamos muito tempo no tempo para aprender. Eu estou aprendendo agora coisas que me aconteceram quando eu tinha 3 anos de idade. Porque todo o meu histórico, tudo que eu percebi com cada um dos 5 sentidos está registrado na minha mente. O que eu não transformei em aprendizado no momento em que aconteceu, eu estou fazendo agora. Então não tem um só instante que a minha mente, que é totalmente eterna, é totalmente presente, isto é, não deixou passar nada, registrou tudo. Tudo o que eu senti com qualquer um dos 5 sentidos, está tudo registrado naquilo que nós chamamos memória. E quando a minha mente começa a ficar clara, porque começa a entrar a luz do Espírito, é essa clareza que transforma a mente, ela vai reinterpretar tudo aquilo para o nosso aprendizado. E é isso. Então a minha função é esta: utilizar os corpos físicos como instrumentos de aprendizado. Olha o nome, ó, instrumento, instruimente. Instruir é ensinar. Tudo serve para ensinar ou para que a mente aprenda. E o que temos que aprender? Remover os obstáculos ao amor. Aonde tem obstáculo ao amor, como é que eu faço para remover isso? Eu tenho um conflito lá com uma coisa que me aconteceu quando eu tinha 11 anos. Agora que eu lembrei disso. E eu fiquei chateado com aquilo, eu fiquei magoado. E se eu fiquei magoado, eu bloqueei o amor. Então, como que eu faço para remover esse obstáculo? Porque ali eu detectei falta de amor. Não pelo que o irmão me disse,
que me causou mágoa, mas pelo que eu percebi no que ele disse e escolhi ficar magoado. Eu escolhi ficar magoado. Ele não disse, fica magoado, isso é uma ordem, uma imposição. Não, ele me disse uma coisa que diante daquilo eu escolhi ficar magoado. E se eu fiquei magoado, eu bloqueei o amor. Então eu separei isto entre eu e meu irmão. Como é que você está com teu irmão, Jorge? Tudo bem, não tem nada assim. Só tem uma coisinha. Uma vez ele me disse uma coisa e eu fiquei muito magoado. Ainda tá? Eu acho que eu superei, assim, né? Superei. Né? Passei por cima. Mas passar por cima não é dissolver, não é desfazer, não é remover o obstáculo. Pois bem, agora eu lembrei disso. Então agora eu vou remover esse obstáculo. E se eu remover, o que retorna? Se eu remover a mágoa, retorna o amor. A luz que entra na minha mente me dá clareza para compreender que eu escolhi errado. Escolhi sem amor. E aí os milagres não acontecem. E se os milagres não estão acontecendo, é porque em algum momento você escolheu sem amor. E o único remédio para a falta de amor é o amor perfeito. O amor perfeito é a expiação. Expiar é desfazer. E aonde que eu tenho que desfazer? Com meu irmão, na minha mente. Porque é lá que eu registrei a mágoa. Então eu aprendi. O que eu aprendi com isso? Que eu não tenho que ficar magoado porque as pessoas dizem para mim, porque isso bloqueia o amor e me separa do irmão. E se eu estou separado do irmão, eu estou separado de Deus. Eu criei uma ruptura na minha mente. E uma ruptura na mente me separa do irmão. E aí é que isso que é a divisão da mente. Eu dividi a mente em gosto do irmão, mas não tudo, porque tem uma parte da minha mente que está magoada com ele. Isso é divisão. Isso é a mente dividida. Então eu tenho que pegar esse momento que a mente se dividiu e reintegrar. Qual o obstáculo para reintegrar? Fiquei com mágoa. Ah, é? Pois desfaça isso. E você retorna o amor. E se você retorna, cada vez que você reconcilia com o irmão e desfaz a mágoa, você se une com Deus. Se une com o irmão e com Deus. E a gente tem mágoa com coisa que não tem nada a ver com a gente. Que a gente ouviu dizer. Eu ouvi dizer que uma vez um romano, lá 5.000 anos atrás, ele pegou a espada e fez uma maldade para uma pessoa. Que romano malvado. E fiquei com raiva dele. Eu nem nunca... Que romano é esse? Quem me contou essa história? Será que isso é verdade? Será que não é? Será que aconteceu mesmo? Não sei. Mas uma coisa eu sei. Eu fiquei com raiva do romano e estou com raiva do romano até hoje. Isto é a coisa mais burra que eu pude fazer. Criar uma divisão na minha mente entre eu e o romano, que eu não sei nem quem é, não sei nem se fez. O romano, um romano. Ah, um romano, é. Quando? Ah, não sei, uns 5.000 anos atrás. É? Aham. Mas que romano é esse? Não sei, foi um romano. Veja que coisa.
quantos julgamentos equivocados, quantas crenças equivocadas nós temos na mente e que são obstáculos ao amor e à felicidade e à paz. Porque eu não posso estar em paz se eu estou com raiva de um romano. Então eu tenho que aprender a desfazer isto em mim. Porque isto está bloqueando o amor. Depois que tu aprende a somar 1 mais 1, agora vamos aprender a dividir, agora vamos aprender a multiplicar. Depois que tu aprende as 4 operações, agora vamos aprender as equações. Parece que tudo vai se complicando, né? Mas depois que você aprendeu a matemática, né? Porque é isso que nós temos que aprender. A matemática e não as equações, né? É a escola. Mas não é para você aprender a somar 2 mais 2, é para você aprender matemática. É isso que nós temos que aprender. Quando você vai numa faculdade de medicina, você não aprende a receitar remédio, você aprende a medicina. É isso que você tem que aprender. Mas tem gente que vai no laboratório e se distrai com outras coisas e não quer aprender nada, não aprende, quer ficar no recreio. Quando eu era criança, eu ia na aula, eu me lembro que quando eu ia na aula de manhã, meus primeiros anos de escola, começava às 8 horas e até ao meio-dia. Eram 4 horas de aula. E entre essas 4 horas tinha um intervalo que era o recreio. Quem não queria ficar no recreio? Né? Mas o período era de aula, tinha um pouquinho de recreio. Depois que a gente fica adulto, a gente quer 4 horas de recreio. E é muito difícil 15 minutos de aprendizado. Não quero. Eu quero ficar no recreio, eu quero ficar no parque de diversões. Então vê o que essas crianças de hoje fazem com o celular. Eles não querem ficar no aprendizado, eles querem ficar no recreio o tempo inteiro. Então os professores reclamam que é um problema, que as crianças dão com o celular para dentro da escola e não largam aquilo, ficam brincando. Aquilo é o recreio. E aí é difícil porque ninguém mais quer ficar no aprendizado. Então o nosso curso é 1h30, uma vez por semana. É difícil. Por quê? Porque eu podia estar vendo jogo de futebol. Eu podia estar tomando uma cerveja com os amigos lá na esquina falando bobagem. Aí estou parado aqui ouvindo o curso. Uma pessoa falando umas coisas que eu, sei lá, não estou entendendo bem. Não está entendendo bem porque a cabeça está lá no bar da esquina. Eu queria estar lá, não queria estar aqui, por isso não entendo. Então por isso que hoje 1h30 por semana de aprendizado parece ser muito. Quantas horas tem uma semana? Quem é bom na matemática aí? Um dia tem 24 horas, 7 vezes 24, acho que é 168. 1h30 é quanto por cento de 168? Em 168... Não dá 0,9%. Não dá 1%. Não dá 1%, né? O dízimo, então, nem pensar, né? Então, e o que é pedido para a gente? Quando eu estava na aula lá na escolinha, do meu primeiro ano de escola, era Grupo Escolar Otávio Boss. Era uma escola toda construída de madeira de um andar só, que devia ter umas 8 salas. E uma que era da diretoria. Era uma escola muito linda, era muito iluminada, com janelas grandes, eu gostava daquela escola.
E tinha um terreno enorme em volta, um pátio, que no recreio a gente corria muito. Então, mas a gente queria ir para o recreio. Então o recreio era o dízimo do tempo, né? O resto era aprendizado, o dízimo do tempo que a gente ficava na escola, né? Agora, eles dizem, agora pode inverter então, mas deixa um dízimo para o aprendizado. Pelo menos, deixa meia hora de manhã para o aprendizado, o resto pode ir para o recreio, pode ficar no recreio. É muito. Não? Não. Não? Não. Aquele que demora mais fica repetindo o ano, porque não se dedicou ao aprendizado, ficou brincando no tempo de aprender, porque quis outra coisa. Não é que tem o seu tempo, é que desperdiçou o seu tempo. Caraca. Gostou? Doeu? Hoje eu estou acertando, né? Mas doeu. não, essa história de cada um a seu tempo, não sei o quê, não. Todo mundo tem o mesmo período escolar. Tá? E na escola é para aprender, não é para ficar brincando. Eu sei disso porque eu ficava brincando. Eu levei cada xingão da professora. Aí aprendi que tinha que aprender. Porque a professora ficava falando lá, eu me lembro que eu estudei num colégio de freiras, depois dessa escolinha de madeira, eu fui num colégio de freiras. Era o melhor colégio da cidade. E tinha uma freira que era professora de matemática. Ela era durona. Nós chamava ela de general, ela chegava batendo os pés no chão, assim, quando ela caminhava, plof, plof, lá vem ela. Né? Ela pra gente, ela parecia muito braba. E aí eu sei que ela estava lá ensinando a porcentagem, né? E aí eu fiquei brincando, né? Aí naquele tempo se usava relógio de pulso, né? E eu fiquei brincando e ainda queria distrair as outras crianças, né? Porque eu não estava interessado na aula de matemática, né? E aí eu fiquei brincando, aí eu pegava o relógio de pulso, botava no tornozelo, levantava o pé, fazendo palhaçada. E ela olhando. De repente ela parou a aula e disse. Eu não lembro o que ela disse, mas foi dura, certa. Bom, depois eu aprendi que se eu prestasse atenção na aula, eu não precisava estudar. Eu lembro que ela perguntou, então, Jorge, parece que já sabe tudo, que não precisa prestar atenção, quanto é 10% de 40? E eu era muito inteligente, tinha um QI muito elevado. Eu respondi para ela assim, isso não existe, isso é uma pegadinha, porque não dá para tirar 10% de 40, porque por cento é 100. Então não existe 10% de 40, só existe 10% de 100. Ela disse, viu, o que dá tu não prestar atenção na aula? Aí me deixou, acho que ela me botou de castigo lá para estudar até eu aprender. E depois eu aprendi. Eu aprendi que se eu prestasse atenção na aula eu não precisava estudar. Eu nunca estudei. Nada. Eu não sei, mas inteligente é prestar atenção. Não é que o inteligente não precisa estudar. Inteligente é quem presta atenção na aula. Sim. Daí não precisa estudar. Isso é usar inteligente. Não é que eu era mais inteligente. É o único, assim, clique de inteligência que eu tive foi esse. Cara, se eu prestar atenção na aula, a professora explica direitinho, daí eu não preciso estudar. Vou fazer uma analogia, esse negócio de prestar atenção na aula é como você está no presente. Né? Tudo pode ser instrumento de aprendizado
ou instrumento de diversão. Entendi. Tá? Ou você está Agora na diversão, ou você está na conversão. Você pode utilizar o celular para conversão, nós estamos utilizando para conversão aqui nessa reunião. Tem gente que está no celular, tem gente que está no... Mas a tecnologia é a mesma, né? Do celular, que possibilita essa reunião. Então, foi um indiano que, como era o nome dele, que usou bastante inteligência, que desenvolveu essa tecnologia de videoconferência ao vivo. Tá? Então, depois eu vejo o nome dele. Então, isso pode ser utilizado para a nossa conversão ou para a diversão. Tá? Então, não é que você não possa usar para a diversão, mas você tem que ter um momento que você vai utilizar aquilo para conversão também, tá? Que serve para os dois. Agora, se você usar só para diversão, aí não converte. Jorge, oi. Oi. Por falar em prestar atenção, não sei se só aconteceu comigo, mas hoje aconteceu um fato muito estranho ou incomum que aconteceu comigo. Você disse que hoje você se estendeu e eu percebi na sua fala, na sua inspiração, eu senti a presença do Espírito Santo. Eu tive na sua fala um instante santo. Eu não sei se eu estava bem ligada, eu estava muito concentrada, não sei se foi só comigo, ou foi com outras pessoas também. Mas hoje eu senti a presença do Espírito Santo no nosso grupo. Eu senti palavras abençoadas, iluminadas, cristalinas, com Deus ser e para minha alma. Foi isso que eu senti também. Isso é a presença do Espírito Santo. E como eu sempre digo, eu só sei que nada sei. Então, isso que surge aqui, ele surge, os nossos aprendizados não são de alguma coisa que eu li. Porque eu nem ao menos fizemos essa leitura, Raquel, lendo esse parágrafo antes. Vamos ler para ver o que pode significar, para a gente falar alguma coisa sobre isso. Não. Não é direcionado. Não, se eu fizer isso, não vem inspiração, porque eu estou fazendo sozinho, e sozinho é só eu. Então, se eu estudar antes o livro, para depois eu fazer a reunião, aí não vai ser o Espírito Santo. Então, sempre nas nossas reuniões, é o Espírito Santo que nos inspira, e não é eu, é a força da nossa presença unida que faz com que o aprendizado surja na mente. O aprendizado surge na mente decorrente daquilo que estamos juntos trabalhando. Ele pode surgir no momento em que estamos juntos, ou como eu disse anteriormente, 50 anos depois. Mas está lá. Daqui 50 anos você pode dizer, caramba, agora eu entendi. No momento que você entende, é a presença do Espírito Santo. Sim, Mara. Então, minha gratidão a todos, especialmente a você. Minha gratidão a todos por estarem aqui presentes para poder proporcionar esse aprendizado que é compartilhado com todos. Esse é um grupo de compartilhar o estudo e a interpretação de um curso em milagres
para nosso aprendizado. Então, estendo a todos as bênçãos de Deus para que possamos compartilhar a paz e a alegria do reino, na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu escolho a alegria de Deus ao invés da dor. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir